Gabriel, o que você achou sobre Macunaíma? Basicamente, sexo, agressão à mulher e, como o autor define, um herói sem caráter. Pessoal, meu nome é Giovanni Souza. Boa noite, meu nome é Sabrina. Boa noite, meu nome é Igor. Boa noite, meu nome é Gabriel. Boa noite, meu nome é Douglas. E hoje a gente está começando o segundo episódio do Não Ovo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Macunaíma, que é um trabalho proposto pelo nosso professor de literatura, Douglas Heraldo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, que é um romance modernista, escrito por Mário de Andrade e foi publicado em 1928. Ele é um livro que faz parte da primeira fase do modernismo, que seria a fase heróica, né? Tá. Falando um pouco sobre o Macunaíma, né? Até pelo autor do livro, ele é chamado como um herói sem caráter. E no livro a gente pode ver muitos elementos da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena. Tanto na escrita do livro, como nas escritas, eu digo, nas palavras, como também na história do livro em si. Porque conta sobre a trajetória dele e todas as situações que ele passa. E, enfim, a gente também percebe que tem uma linguagem portuguesa muito complexa, assim, na minha opinião, por conta de umas palavras mais difíceis e que a gente não tinha conhecimento e tivemos que pesquisar atrás, mas é um livro que se baseia, então, na procura do Macunaíma por um amuleto perdido, que seria um amuleto Muirapitã. Na história, esse amuleto foi deixado pela deusa Cima do Mato para ele, depois de perder o filho que ela teve com ele e morrer. Ele continua a aventura dele e acaba perdendo esse amuleto. Aí, para encontrar ele precisa ir para São Paulo para conseguir recuperar ele de um dono de muitas fazendas, que é um gigante canibal. Depois de muitas lutas e viajar por toda a América Latina, ele acaba tendo que ir na Europa atrás do gigante e consegue matar ele. Só que, quando ele volta para a terra natal dele, na Amazônia, a deusa do sol matou toda a vila dele e os irmãos dele também. Ele acaba lutando contra o monstro, mas antes disso ele contou a história dele para um papagaio, que foi quem contou essa história para o Mário de Andrade. O grande plot twist da história. Agora, falando de uma parte mais técnica, por que esse livro é considerado um romance modernista? Primeiro, que ele já surgiu após a Semana da Arte aqui no Brasil, que é um livro quase que assinatura, que contém muito da nossa cultura, como o nosso jeitinho brasileiro, contém as nossas palavras, o tupi-guarani, um português mais arcaico, de certa forma, e ele valoriza muito nossa cultura com a aparição de diversas entidades da cultura indígena, como a Cima do Mato, já citado anteriormente pelo Igor, o Deus do Sol e vários outros, o gigante Painumã, se não me engano, o Curupira, bem diversificado nesse sentido. Por que o Macunaíma é considerado um anti-herói? Porque ele está em constante transformação em uma espécie de argila a ser moldada pelo prazer ou pelo medo. Na minha visão, embora a gente, pelo menos quando eu estava lendo o livro, eu não entendi muito bem algumas palavras, eu achei interessante que ele mescla muitos mitos, narrativas e tradições. Então, uma projeção mais crítica dá uma relação entre literatura, história e sociedade. E um pouco que o Douglas falou sobre ser um anti-herói, dá para se dizer que é um retrato do povo brasileiro. Que ele é no livro diz que ele é uma pessoa preguiçosa, mulherengo e cheio de astúcia, dá para se dizer. Então, dá para dizer que ele tem o jeitinho brasileiro, mas a gente vê também no livro que ele é uma pessoa muito frágil. O autor, na verdade, também queria produzir uma coisa que representasse alguma coisa para o Brasil também. Inegavelmente brasileiro. Agora, o Giovanni esqueceu de falar, mas a gente vai falar as opiniões sobre o livro depois de ter falado um pouco sobre a história dele. Então, na minha opinião, foi um livro que foi um pouco difícil assim, de ler por conta do que o Giovanni falou, da linguagem dele, porque a linguagem assim, tu acaba se perdendo. Eu, pelo menos, me perdia nas línguas, porque eu entendia uma das linhas, né? Me perdia numa
para outra, onde eu tinha outra palavra que eu não entendia. Então é um livro bem complexo na questão da linguagem. Acho que se tu ir pesquisando e ir atrás, tu consegue entender melhor, consegue identificar melhor o que está se tratando. Mas a história em si, eu acho a história um pouco rasa. Eu acho que não aprofunda muito em nada, assim, em nenhum personagem. Os personagens tem vários, só que eles aparecem e logo acontece alguma coisa e eles somem. Morrendo. Então, acaba que eu acho que as ligações ficam muito rasas e a própria história também, pois não tem muitos detalhes. Até sobre o Macunaíma a gente também não tem muito... A gente sabe de todas as histórias que ele está passando, mas a gente não sabe muito sobre ele. Às vezes, saber um pouco sobre ele mesmo faz falta, assim, no livro, na minha opinião. Não há um desenvolvimento de personagem. Exatamente, alguns personagens que a gente... Ele não é mantido até o fim da história. Exatamente, às vezes tu se interessa por algum personagem, porém aparece uma página, na outra ele desaparece. Daí a gente não tem um fim da história para aquele personagem. A gente não tem como ter uma identificação com algum personagem, com o personagem principal. A gente não entende muito bem as motivações dele. Ele simplesmente é porque ele é. Ele aparece só em 3, tem personagem que aparece em 3 páginas. Mal aleatório. Eu, além do que a Sabrina falou da linguagem complexa, achei o livro muito fluido, tanto para o bom sentido quanto para o mau sentido. Porque além dele ser mal desenvolvido, como foi falado agora, isso também dá mais liberdade para o autor e também representa a preguiça e a falta de interesse do Macunaíma, já que ele perde o interesse pelo que ele está fazendo muito rápido e por isso que não gasta muitas linhas com a transição. Ele só para de fazer uma coisa e já começa outra. Outro ponto para mim que eu achei negativo, e também pode ser para os dois lados, positivo e negativo, foi o uso excessivo de palavras indígenas. Claro, isso deixou uma assinatura brasileira no trabalho, mas deixou de um entendimento muito difícil. Tu quase tem que ler o livro com um dicionário do teu lado. Até tanto que eu comentei, que se talvez tu pegar o livro e cada palavra que tu não entender, tu dá uma pesquisada, tu vai interpretar melhor. Mas tu vai perder teu foco também. Por isso até que eu fui lendo, que eu não sabia, eu seguia, tentava interpretar da minha maneira, só que é um pouco complicado, né? Tá cada palavra que tu não saber, tu ia pesquisar, porque eram muitas palavras assim que a gente desconhece. Sabe? Por isso deixa o livro num ritmo mais lento, presunçoso, o que acaba de desprendendo do foco da leitura, em minha opinião. Outro ponto assim que eu queria comentar, o enredo da história, né? A gente vê até que o Macunaíma não tem muitas relações afetivas que ficam, que tem um laço. As relações me parecem, na minha opinião, ser muito superficiais. Tudo do livro assim, parece ser muito superficial. Tanto a questão que eu já falei sobre os personagens não terem uma história ao certo, eles são irmão desse. E é só isso que a gente sabe sobre ele e na outra página ele já morre, já acontece alguma coisa. Sim. O Macunaíma se envolve com várias pessoas, o irmão dele também se envolve, o Jiguê se envolve com várias pessoas e acaba que parece que a gente não acha uma conexão, a gente não acha que eles criam uma conexão com essas pessoas. É só numa página, tá com uma pessoa, acaba, até o take de início fala sobre agressão, né? Acontece alguma coisa assim, uma agressão e já parte para outra. Um elemento também eu acho muito excessivo é a parte do sexo. Entendeu? Em muitos momentos sexo, sem parar. Então, e daí, às vezes, acho que nem agrega para a história. Então foi algo que parece que o escritor Mário de Andrade colocou ali só para compor história mesmo. Não, mas o mais aleatório é o papagaio conta pra ele. Isso foi, eu acho que até foi uma edição interessante, mas como o Giovanni falou, nesse ponto de sexo, o Macunaíma estava andando com seus irmãos na mata quando encontrou a Mãe do Mato, uma entidade da cultura, no qual ele simplesmente vê, os irmãos agarram ela e ele literalmente estupra ela, tem um filho com ela, isso em questão de 2 páginas, gente. Daí depois a Mãe do Mato é picada por uma cobra, o filho que ele teve com a Mãe do Mato é morto, pois a amamenta da mãe que está envenenada, e após ela morre e vira uma constelação. Até por isso que eu citei das relações serem muito rasas. Toda a história acaba sendo muito rasa, porque a gente não tem o desenvolvimento como é que foi toda a descoberta, que meu Deus, que ela estava grávida. E tipo assim, ninguém falou nada sobre o estupro, trataram isso como se fosse normal, como se ela tivesse consentido. Isso também ficou raso, assim. Essa parte de muita relação, isso acaba sendo, tipo assim, das primeiras páginas que tu lê o livro, tu
tu já veja o que acontece, tu já fica, tá, mas é isso mesmo? Que Nem é consegue pra ver. ser isso É, mesmo? 50% Porque o livro também não diz a tua cara que é isso, mas ele brincou com tal pessoa. Aí depois tu vai lendo o resto, né? Que o que aconteceu depois da segunda página, eu acho. As primeiras páginas que ele brincou com a cunhada dele, no caso, depois tu vai lendo quando o irmão dele descobre, fica super bravo e não sei o quê. Aí que tu vê que é isso mesmo que tu tá pensando e durante o livro isso acontece cada vez mais, sabe? Então eu acho que se torna muito, sabe? É, repetitivo. Se fosse uma ou duas, toda vez é isso. Então, e acaba que se tivesse talvez algum desenvolvimento disso, mas não, é só aquilo ali e na próxima página não vai mais ter nada sobre isso. É, uma página é uma história, então. Eu posso estar errado, mas talvez o livro seja... Claro, a gente não pode negar que é um livro muito importante para o modernismo no país. Porém, eu acho que ele é um livro atemporal, entendeu? É um livro que ficou no passado. Hoje, as novas gerações vão ler aquele livro e, como a gente leu, a gente não entendeu muitas coisas. Eu achava É temporal, não é temporal. É, exatamente. É, temporal. Então, eu acho que pra gente não faz sentido... faz sentido grande parte do livro, entendeu? Eu acho que envelheceu mal. E pode ser, claro, né? Como o João disse, ele ajudou, foi uma grande obra na parte do modernismo. Provavelmente na época que foi lançado e que as pessoas podem ter gostado muito, só que eu acho que realmente ficou ali, porque agora a gente lê, a gente fica um pouco confuso. Tá, mas por quê? Mas naquela época não tinha tanto conhecimento. Pode ser também. E também agora, hoje, a nossa geração está acostumada com outras obras, eu penso assim, né? E acaba não se interessando tanto por aquele livro. Só que então é um livro que vai acabar ficando, sabe? Porque ninguém hoje em dia se interessa tanto Os valores mudaram. esse tipo, Uma sabe? coisa que a gente podia ter feito é botar esse livro aí, o título dele no chat. GPT. Não, Agora, imagina. O que você acha sobre Macunaíma? É uma boa. Então, É uma boa, né? Então, pessoal, acho que esse foi o nosso segundo episódio. Acho que é algo bem interessante ser discutido em sala de aula também sobre o livro. Acho que todos aqui do grupo que leram o livro concordam que é um livro difícil de se entender, ainda mais pra gente que é jovem. Porém, acho que o nosso professor Douglas pode nos explicar, pode nos auxiliar melhor nessa questão. É isso então. Agradecemos Uma por boa noite. ter E esse visto. foi o Não Ovo. Gabriel, o que você acha sobre Macunaíma? Deus do céu. Tira essas plantas então! Ai, que tromba. Puta que pariu! Não, cara, ô. Oi, Giovanni no futuro. Editor, coloca uma música de suspense. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de 4. Sabe como é que deixa o carteiro triste? Mano, a família dele. Você vê que Sêmen de Cavalo é um dos líquidos mais famosos, mais caros do mundo. Sêmen de Cavalo. Tá, está gravando. E ó, você me indicar. Ó, eu vou embora. Tchau. Tchau. Deus do céu. Zé da Manga. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the map. Roda batendo no grave pesado. Novinha descendo na 4x4. Zé da Manga. Cerveja gelada, piscina e churrasco.